Bom dia a todos. A Convap dá as boas-vindas aos nossos associados, patrocinadores e convidados, agradecendo pela participação em nosso programa de palestras. O evento de hoje está sendo realizado pelas entidades ABCP, a Convap, Bloco Brasil, Sinaprocim, Simprocim. Tá? Então, a gente gostaria de agradecer também o apoio da AEA de São José dos Campos, Comunidade da Construção da ABCP, Sinduscom São Paulo e o Programa Selo da Qualidade da ABCP. Tá? O seminário hoje, com o tema Desmistificando o Atendimento da Norma de Desempenho, será dividido em 3 apresentações. Tá? Quem já tem acompanhado a Convap aí nos últimos 4, 5 anos, sabe de todos os estudos que a gente tem feito sobre a questão da norma de desempenho. A Maria Angélica, que vai ser a nossa primeira palestrante, a gente já citou muito aqui, o TAWIL, o próprio manual de desempenho, a gente já usou aqui em estudos para os associados. É um tema muito interessante para a gente e fundamental para nosso setor. Tá? Então, a primeira palestra será Medidas de Projeto e Construção para atender os requisitos e critérios da norma de desempenho, a ABNT 15575 de 2013. Tá? A doutora Maria Angélica Covelo Silva possui graduação pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo. Atualmente é diretora do Núcleo de Gestão e Inovação, tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em construção civil, atuando principalmente nos seguintes temas: custos, edificações e produtividade. Temos o prazer de convidar a Maria Angélica para a gente iniciar as nossas apresentações aqui. Tá? Bom dia a todos. Eu venho pouco a São José, então é sempre uma alegria quando tenho a oportunidade de estar aqui, ver como a cidade cresce e trazer um pouquinho da nossa experiência na aplicação prática da norma de desempenho. Nós temos trabalhado praticamente agora, nos últimos anos, muito intensamente em empreendimentos, desde o segmento econômico, de interesse social, até empreendimentos de alto padrão, e o mercado ainda está se acostumando com ela, embora ela tenha 6 anos de publicação. Então, a ideia aqui hoje, a gente não consegue explorar tudo dela, porque ela é muito extensa, é a gente focar na aplicação prática, especialmente na questão das vedações, tanto vedações externas, fachadas, quanto vedações verticais internas. A minha figura aqui é para mostrar que a gente está falando de uma norma que se aplica a edificações residenciais de toda a natureza, desde unidades isoladas. Então, se eu contratar alguém para fazer um projeto e construir a minha casa isoladamente, eu tenho o direito, como consumidor, de exigir que esses profissionais atendam integralmente a norma, embora seja uma casa isolada. E edifícios multifamiliares de toda a natureza, tanto de interesse social quanto de todos os outros padrões. Quando eu coloco essa famíliazinha aí, não é à toa. É para a gente entender, lembrar sempre que a norma de desempenho ela se refere à edificação em uso. Todos os requisitos são requisitos que essa edificação tem que cumprir ao longo do uso dela, ao longo da vida útil. Nós, na engenharia e na arquitetura, temos muito a cultura de pensar na obra. Às vezes, eu estou numa reunião e alguém fala assim, aquela obra X. Eu falo, gente, não é obra mais, já entregou faz 3 anos, tem gente morando. Então, a norma de desempenho ela não está focada no que vai acontecer com a qualidade do ponto de vista da obra, mas do ponto de vista do uso ao longo da vida útil, e com o foco em necessidades do usuário. O foco da norma de desempenho é o usuário. Quando a gente fala em desempenho térmico, acústico, lumínico, etc., tudo isso a gente está com o foco no usuário. Muita gente, especialmente os mais jovens, não conhecem muito as origens disso tudo. A gente não pode aqui relatar todo o histórico,
mas a origem do conceito de desempenho todo vem da década de 80 ainda, nas normas ISO, que foram criadas lá na década de 80, de 1980, especialmente a ISO 6241, que é essa vermelhinha, que foi a primeira norma que estabeleceu requisitos que uma edificação precisa ter para as necessidades humanas. Foi a primeira norma que disse assim, olha, o ser humano dentro do edifício, ele precisa de iluminação, ele precisa de desempenho térmico, acústico, estrutural e tudo mais, né? A partir dela, teve aí um conjunto de normas, até mais à frente, em 92. Esse conjunto de normas ISO foi adotado, cada país na sua realidade, não adotado como uma ISO 9001, que foi copiada e traduzida em todas as línguas, né? Essas normas ISO elas serviram de base para cada país criar suas normas de desempenho. E é por isso que nós ficamos atrasados, porque nós só viemos com a nossa há 6 anos atrás, enquanto a maioria dos outros países trabalhou a partir disso desde a década de 80. Quando a gente olha essa azulzinha que está aí embaixo, a 19208, é uma norma que revisou aquelas originais e atualizou, e isso depois da nossa norma de desempenho, inclusive, porque foi em 2016. Né? Nós estamos agora trabalhando na revisão da norma de desempenho, já também revisando o que a ISO também revisou nas normas dela. O nosso ciclo de chegar na norma de desempenho começou lá no início dos anos 2000, com uma iniciativa da Caixa Econômica focada na questão da inovação. Né? Eu também já ouvi muito assim, criaram a norma de desempenho porque a qualidade na construção estava muito ruim. Não, não foi essa a origem da norma de desempenho. Né? A origem foi porque a Caixa Econômica não tinha como avaliar sistemas inovadores, sistemas que não tinham normas. Tanto é que, toda a década de 1990, a Caixa não aprovou sistemas inovadores, né? Ela não trabalhou com sistemas inovadores. Então, a preocupação foi criar requisitos que fossem aplicáveis a qualquer tipo de sistema construtivo, permitindo uma avaliação de qualquer sistema que fosse proposto. A primeira versão dela, publicada em 2008, ainda estava focada em até 5 pavimentos, porque era a preocupação inicial. Né? Depois, a versão que foi publicada em 2013 já revisou isso, ampliando para qualquer número de pavimentos de edifícios residenciais. E nós estamos agora, justamente, na fase de fazer a revisão, porque toda norma técnica tem um prazo aí de 5 anos em uso para a gente detectar as mudanças, as adaptações que ela precisa a partir do uso efetivo dela. Então, hoje, a gente está já com o processo de revisão instalado para que a gente faça ajustes, né, decorrentes do uso real da norma ao longo desse tempo. A gente tem que lembrar que a norma técnica ela é obrigatória, tem força de lei, por conta desse artigo do Código de Defesa do Consumidor, que não é para a norma de desempenho, é para qualquer tipo de norma. Né? O consumidor, esse artigo, ele coloca que é vedado ao produtor de serviços e produtos, né, ao fornecedor de produtos e serviços, colocar no mercado produto ou serviço em desacordo com as normas oficiais, que seriam, por exemplo, norma de Corpo de Bombeiros, legislação em si, ou normas técnicas ABNT, quando uma norma oficial não regula determinado tema. Né? Então, a maioria do que nós temos na norma de desempenho não está regulado em nenhum outro regulamento. Né? A parte de incêndio, por exemplo, nós temos as normas do Corpo de Bombeiros, mas a grande maioria não está. Isto aqui, esse artigo, faz com que basta que o consumidor tenha consciência da existência de uma norma para estar no direito de exigir que aquele produto esteja em acordo com a norma. Né? Se eu comprei um apartamento e sei que existe uma norma de esquadrias, eu tenho o direito de que a esquadria colocada no meu apartamento seja uma esquadria em conformidade à norma de esquadrias, independentemente da norma de desempenho.
Então, basta que o consumidor saiba tudo isso. Antigamente, o consumidor não tinha muito acesso à informação de que existiam as normas, né? Hoje em dia, eu recebo consulta no meu escritório de consumidor que comprou um apartamento, sabe que existe uma norma de desempenho e quer saber como é que ele faz para solicitar isso à construtora, né? Então, o consumidor hoje está com acesso a tudo isso, né? A todo esse tipo de informação. A norma de desempenho, ela tem um modelo por trás dela que eu falo que é mais importante do que ela própria, que é a gente começar a projetar uma edificação qualquer, seja uma casa, seja um edifício, identificando, em primeiro lugar, como é que vai ser o uso, né? O que vai ter de necessidade de uso. Depois, o que são as condições de exposição, né? E aí, a partir disso, eu defini que requisitos de desempenho esse edifício precisa ter e as suas partes, né? Quando a gente fala isso, por exemplo, eu estou aqui nessa sala, ela tem um uso, que é treinamento, palestras, seminários, etc. Para esse uso, eu preciso ter iluminação, eu preciso ter isolamento acústico, né? Eu preciso ter algum desempenho estrutural, porque se essa laje estivesse vibrando aqui, todo mundo se sentiria inseguro. Então, para essa natureza de uso, eu tenho uma série de demandas. Preciso ter um piso que resista a todo mundo aqui, essa quantidade de pessoas, né? Então, a primeira coisa é, para as condições de uso e operação, o que eu vou precisar? Bom, e essa sala ela está em São José dos Campos, não está em Maceió, não está em nenhum outro lugar. Então, aqui eu tenho uma condição climática que vai me definir o desempenho térmico, né, que vai me definir características. Tem uma rua passando aí na frente, que é uma rua calma. Se esse prédio tivesse exposto a uma avenida de grande tráfego, provavelmente o isolamento acústico que eu iria precisar seria ainda maior. Isso é condição de exposição, né? Então, em função dessas duas coisas, eu vou definir que requisitos têm que ser atendidos. Com esses requisitos, eu preciso ter quantitativos, critérios quantitativos, de quanto tem que isolar essa esquadria para essa rua que tem aqui na frente, né? Quanto eu tenho que ter de temperatura, de carga térmica para esses aparelhos de ar-condicionado por conta da insolação que vai ter aqui. Isso são os critérios quantitativos. E a norma define critérios mínimos, né, que são mínimos por quê? Porque, abaixo disso, um edifício não funciona adequadamente para o ser humano, né? Então, todo mundo questiona assim, esse mínimo, o mínimo ele não vem nem da engenharia da arquitetura, o mínimo vem de condições que vêm lá da área de saúde, né? Na Europa, 30 anos atrás, se começou a perceber que precisava ter mínimos para esquadrias, porque o fato das pessoas não dormirem bem por causa do ruído excessivo trazia consequências até para a economia. Uma pessoa que não dorme bem, ela é pouco produtiva, né? Então, tudo isso vem de aspectos de saúde, muitas vezes. E depois, para alguns requisitos, a gente tem a possibilidade de, se estou no empreendimento, onde o custo permite esse tipo de extrapolação, né, ir para os níveis intermediários e superiores, que são os casos de requisitos como o desempenho térmico, o desempenho lumínico, o desempenho acústico. E tudo isso precisa de métodos de avaliação. Eu preciso saber se essa esquadria que eu estou comprando realmente atende a um isolamento acústico que ela precisa ter, né? Preciso saber se esse piso realmente tem uma resistência à abrasão que ele precisa ter. Então, tudo isso são os ensaios ou avaliações que hoje a gente já tem várias que podem ser feitas por simulação computacional, né? Então, entender essa lógica que está na norma, eu falo que é mais importante do que a própria norma, né? Para trabalhar com este conceito, nós temos um conjunto de 13 requisitos, né, distribuídos em 6 partes da norma, que são 6 sistemas diferentes, 5 sistemas e requisitos gerais. Esses requisitos vão incidir sobre cada sistema em função do papel que eles desempenham no edifício.
Então, para uma fachada precisa ter desempenho estrutural, por ela ser uma fachada, mesmo que ela não tenha função estrutural, mas ela tem que ter desempenho estrutural, por exemplo, para ação de ventos, né? Eu preciso ter segurança contra incêndio no uso e operação, estanqueidade, térmico, acústico, lumínico, mas ela não vai ter papel aí relevante em saúde, higiene e qualidade do ar, né? São requisitos que não dizem respeito a ela. Então, nós temos aí um conjunto de 13 requisitos que, para cada sistema, incidem de forma diferente pela função que esses sistemas têm no edifício, né? Nas 3 famílias, é como se a gente dissesse assim: a edificação tem que ser segura, habitável e sustentável. A sustentabilidade aqui tem um foco muito grande na questão de durabilidade, de vida útil, né? Que é sustentabilidade, porque se eu fizer uma edificação cujos componentes e sistemas têm uma baixa durabilidade, em pouco tempo o cliente vai ter que estar fazendo manutenção, gastando dinheiro com isso, que não é sustentável, né? A norma de desempenho é uma norma que estabelece requisitos para sistemas construtivos, né? E aí começa uma dificuldade, porque nós, no Brasil, não temos muito esse conceito de sistema. Então, se a gente for exemplificar no sistema de vedação vertical com alvenaria de blocos de concreto, a gente tinha a cultura antes do componente, que é o bloco, né? Mas, na verdade, ninguém vende o bloco sozinho para ficar sozinho na vida, né? Ele precisa da argamassa de assentamento, ele precisa da argamassa de revestimento, ele precisa do revestimento decorativo. Então, cada um desses materiais vai ter, dentro do sistema, um papel para estes requisitos que a norma de desempenho traz, né? Quando eu faço a vedação com todos esses componentes e materiais, um revestimento, por exemplo, é fundamental para a resistência ao fogo. Quando eu for fazer um ensaio de resistência ao fogo de uma parede de blocos de concreto, ela sozinha tem um grande papel, porque é a que dá estabilidade, mas toda a estanqueidade aos gases, o isolamento térmico dessa parede depende de que tipo de revestimento eu estou usando e em que espessura, né? Então, cada um desses componentes e materiais tem um papel nos requisitos. Esses requisitos, eles são atendidos não só pelo sistema, por aquilo que o fabricante nos fornece, mas em como eu uso esse sistema no projeto, né? E como eu combino esse sistema no projeto com todo o resto, né? Eu fui lá, fiz um ensaio de desempenho estrutural, por exemplo, de uma parede sozinha, mas, quando ela entra no edifício, ela pode ser afetada pelas deformações de uma estrutura, né? Ela tem uma interação com a estrutura. Então, ela pode ter uma complicação para o desempenho dela, que não é dela, mas da interação dela com a estrutura. Este é o papel do projeto. O projeto tem que conhecer o desempenho e usar a combinação entre os sistemas, né? A execução da obra também vai ter um papel, como a gente vai ver mais à frente, que não adianta eu ter feito um ensaio em laboratório e depois não controlar certos fatores de execução que são determinantes do desempenho, como a gente vai ver depois. E até o usuário também tem o seu papel, porque, se ele não fizer as operações de manutenção que precisam ser feitas, ou se ele usar de forma incompatível com aquilo que foi projetado, ele vai comprometer esse desempenho ao longo do uso, ao longo da vida útil, né? As medidas que a gente precisa tomar começam no projeto. Nós temos aí 11 disciplinas de projeto que influem diretamente sobre a aplicação da norma de desempenho. Essas disciplinas, em algumas cidades, em algumas localidades, elas não são tão abertas assim. Por exemplo, né, a gente tem o projeto de vedações, que em muitas localidades ele não existe como projeto. Mas quem é que vai fazer? Obrigada. Quem é que vai fazer, às vezes, do projeto de vedações? É a arquitetura.
que vai ter que escolher, definir, especificar paredes, levando em conta os requisitos que aquela parede precisa ter, né? Aí nós temos esquadrias, a mesma coisa. É um projeto que, em muitas localidades, não tem. Bom, mas quem é que tem que definir as características que a esquadria tem que ter, então? É a arquitetura, né? A arquitetura define o vão, define o tipo de esquadria, mas ela tem que definir características de desempenho dessa esquadria também, se não existir um projeto específico de esquadrias, né? Projeto de estruturas, de paisagismo, né? Em algumas localidades, o projeto de paisagismo é só vegetação. Em outras, o projeto de paisagismo é todas as especificações das áreas externas, como é o caso nosso lá em São Paulo. Então, entra pisos, o paisagista projeta piscina, e tudo isso tem requisitos que ele tem que atender também. Segurança contra incêndio. Muitas vezes a gente tem uma consultoria de segurança contra incêndio focada no atendimento do Corpo de Bombeiros, né? Mas alguém tem que olhar os requisitos de segurança contra incêndio que estão na norma de desempenho também, né? Que, se não existir essa figura, vai ter que ser os outros projetistas. A parte de interiores, nos edifícios de incorporação imobiliária, geralmente, interiores cuida de todas as áreas entregues decoradas, né? Que tem aí, por exemplo, os revestimentos que tem que ter cuidados com relação à reação ao fogo e outras coisas dessa natureza. O projeto de impermeabilização, projeto de contenções e fundações, aí vocês podem dizer, mas não tem uma parte da norma de desempenho para contenção e fundação, mas tem algumas exigências que afetam o processo de contenção e fundação. O projeto de sistemas hidrossanitários, projeto de sistemas elétricos. Também não temos na norma uma parte específica para sistema elétrico, mas nós temos lá algumas exigências que afetam o projeto de sistemas elétricos. Esses projetos todos têm que ter ainda uma ação forte da coordenação de projeto para assegurar as interfaces. Nós estávamos com muita dificuldade no mercado de cada projetista saber o que lhe cabe. Então, foi feito um trabalho recente, foi divulgado esse ano, que eu coordenei com o Secov São Paulo e o Sinduscom São Paulo, que foi resgatar um trabalho que foi feito já há vários anos, que se chama Manuais de Escopo, né, que está disponibilizado nesse site que vocês veem aí, que foi a definição, há anos atrás, dos escopos de projeto de cada disciplina, de cada especialidade, né? E esse ano nós resgatamos esse trabalho, esse ano não, começamos o ano passado, e definimos o que cada das especialidades que eu mostrei ali atrás, cada uma delas, tem que fazer para atender a norma de desempenho, meio que definindo as responsabilidades, né? E o que, efetivamente, na prática, cada uma tem que fazer. Então, esses caderninhos coloridos que vocês veem, são aquelas especialidades que estão listadas lá, que, ao final do texto que já existia, foi agregado o texto que diz o que cada especialidade de projeto tem que fazer para atender a norma de desempenho, né? Aqueles que não tinham o manual, que ali contenções e fundações e vedações verticais, foi criado um texto específico para a norma de desempenho e modelos de memoriais descritivos e um guia, né? Os modelos de memoriais descritivos com as informações que cada especialidade de projeto tem que dar com foco na norma de desempenho. Esse material tem o objetivo de cada um saber aquilo que lhe diz respeito, né? E, na hora de contratar projeto, a incorporadora e construtora saber o que cada especialidade de projeto deve fazer, né? Quando a gente olha o passo a passo, né, do que a gente tem que fazer, desde o início da compra do terreno, a gente tem lá na norma, na parte 1, principalmente, uma série de características que a gente precisa olhar no terreno ainda, né? Nós temos lá o conceito de riscos previsíveis, né, que são riscos, são coisas que a gente tenha dado ou informação
para saber que aquilo tem risco de acontecer, tem probabilidade de acontecer no terreno. A gente tem as condições de exposição, que a norma pede que a gente caracterize, e condições de implantação e entorno, né, que têm que ser olhadas na implantação da obra. Então, quando a gente tem riscos previsíveis, ela diz assim, vocês têm que ter estudos técnicos para mitigar esses riscos. Que riscos são esses? Por exemplo, de natureza do solo. Muitas vezes a gente faz uma sondagem simples, mas aquele solo tem características que a gente precisa fazer investigações mais detalhadas, né? Essa figura mostra aqui um conjunto de ensaios de solos que a gente tem já disponíveis no Brasil, que permitem a gente se aprofundar na natureza daquele solo, né? Ensaios que, muitas vezes, são necessários para a gente mitigar os riscos decorrentes da natureza dos solos, né? Mesmo a questão de ventos, né? A gente pode ter situação que, ou pelo local, ou pela natureza do empreendimento, que não é só a altura, né? Às vezes a gente tem uma geometria do empreendimento que exige que a gente caracterize melhor os esforços de vento numa fachada, por exemplo. Eu estou vivendo agora um projeto assim em São Paulo, que ele não é nem tão alto, mas a fachada tem uma geometria que exige que a gente caracterize com ensaio de túnel de vento as pressões de vento nessa fachada, né? Aqui vocês estão vendo fotos do que aconteceu em Porto Alegre, em 2016, o que é um projeto que não considerou adequadamente os esforços de vento, né? Porque nós estamos vendo aí uma fachada que foi arrancada com o vento, né? Essa fachada, ela tem um arrancamento. Tem gente que pensa que alguma coisa bateu ali. Não, isso é arrancamento pelo vento. Lá vocês veem arrancamento pelo vento de fachada de granito, né? Os inserts não estavam dimensionados para a natureza dos esforços de vento. Então, eu posso ter que fazer uma avaliação melhor, né? A zona bioclimática, a norma diz, a gente está construindo um determinado lugar, a gente tem que avaliar a zona bioclimática daquele lugar, né? Porque lá na exigência que a gente vai ter para desempenho térmico, eu preciso saber aonde está a zona bioclimática, onde está a localização na zona bioclimática. Vocês, em São José dos Campos, estão na zona 3. Vocês não aparecem na lista que tem na norma de desempenho, que só traz as capitais, e na norma 15.220, que é a norma das zonas bioclimáticas, também não aparecem lá. Acho que não consideraram São José dos Campos adequadamente, né? Mas a gente tem aí o site da Roriz Engenharia Bioclimática, que é uma empresa de São Carlos, onde eles fizeram uma extrapolação para mais cidades do que está lá na norma 15.220. Então, quando a gente entra lá, São José dos Campos está na zona 3. Saber disso vai ser necessário para quando eu for avaliar a fachada lá na frente, né? Porque, dependendo da zona bioclimática, eu posso adotar uma determinada solução de fachada ou não, em função do critério de transmitância térmica e capacidade térmica. Quando a gente vai para a questão acústica, a gente tem uma condição de exposição, que é saber em que região, em que classe de ruído o terreno está, o empreendimento está, em relação àquilo que está no entorno dele, né? A norma tem uma classificação em classe 1, 2 ou 3, que vai ser melhorada na revisão, porque ainda é um pouco subjetiva, né? Onde, na ideia da classe 1, é um lugar bucólico, como eu costumo dizer, que não tem tráfego, que não tem ruído, quase. A classe 3 é o extremo, é quando eu estou com o terreno na frente de uma via de grande tráfego. E a classe 2 é quando eu estou intermediário a isso, né? Em função dessa classificação é que eu vou saber o quanto eu preciso isolar na fachada de dormitório, que é o conjunto da parede mais a esquadria, como a gente vai ver. Então, eu preciso fazer essa classificação, né, desta condição de exposição,
que só a norma de desempenho veio trazer. Antes disso, a gente comprava a mesma esquadria, independentemente de onde estava essa fachada, né? E, na verdade, isso não é muito lógico. A gente precisa de isolamentos diferentes, né? Quando a gente vai aqui nós temos um manual que foi elaborado pela Proacústica, que é a entidade relativa à acústica, que faz uma classificação, um detalhamento de como fazer essa classificação, que agora deve ir para dentro da norma, com um melhor detalhamento dentro da norma, né? Quando a gente faz essa medição num terreno, a gente também pode fazer uma simulação acústica que permite que a gente enxergue como é que chega o som medido, né, através dessa simulação, nas várias fachadas. Isso especialmente é interessante quando a gente tem mais de uma torre, né, no mesmo terreno, porque a gente pode ter torres em condições mais desfavoráveis e torres em condições mais favoráveis, né? Então, essa medição permite que quando a gente vê ali, está vermelhinho, tudo que está vermelho chega um nível de ruído ali acima de 70 decibéis em média. Os amarelinhos e verdes já têm uma condição melhor, né? E ali no vermelhinho pode ter até ruído aeronáutico. Nos países desenvolvidos, isso não precisa ser feito, porque nos países desenvolvidos quem faz isso é o poder público, né? Porque quem é que tem a responsabilidade pelo ruído externo? O poder público, né? Então, nos países desenvolvidos, é a prefeitura, um órgão ambiental, que faz a medição e coloca isso num mapa de ruído, como esse que vocês veem, que é de Madrid, né? Mas vários países têm isso. Aqui na América Latina, o Chile tem isso há bastante tempo. E aí eu vou construir em algum lugar, eu entro lá nesse mapa e pego o valor do ruído externo que está lá, que é de responsabilidade da prefeitura. E eu vou projetar com este valor, né? E se ele tiver acima do que a legislação diz, a prefeitura que tem que fazer as ações para diminuir isso, né? Nós, um dia, podemos chegar lá. Por exemplo, vocês podem, aqui na Convap, conversar com a Prefeitura de São José dos Campos e dizer, vamos fazer o mapeamento de ruído de São José dos Campos, né? Isso faz com que o poder público assuma a responsabilidade por controlar este ruído urbano, né? Controlar como? Se eu tenho edifícios residenciais e eu tenho uma via de tráfego intenso, eu tenho que ter velocidade baixa nessa avenida, porque a velocidade alta faz o ruído aumentar pelo atrito dos pneus, né? Na Europa, tem fabricantes de pneus acústicos, como eles costumam dizer, que tem menos atrito com o pavimento, né? Ou eu posso chegar ao ponto de ter que ter barreiras acústicas, como existe muito em outros países. Então, é o poder público que tem que assumir essa responsabilidade por mitigar o ruído urbano, e não a gente ficar colocando janelas cada vez mais potentes, digamos assim, né? Então, aqui é uma coisa que vocês podem trabalhar em São José. Aliás, eu acho mais fácil fazer em São José do que fazer em São Paulo, por exemplo, que é aquela complicação lá, né? Mas o pessoal lá está trabalhando com a prefeitura para fazer. Então, isso é uma coisa muito interessante. As condições de exposição que afetam a durabilidade são as condições de exposição que a gente tem que levantar de coisas que são agressivas, né, e que podem afetar as várias partes do edifício. Quando a gente está no litoral, temos que nos preocupar com a salinidade, que não é só para uma corrosão de armadura, mas até um revestimento sofre com a salinidade, com a névoa salina que vem do mar, né? Já existem trabalhos começando a mapear essa névoa salina, especialmente lá no Nordeste, Fortaleza, que tem uma concentração salina muito grande, né? Chuvas, umidade, granizo, tudo isso é condição de exposição que afeta determinadas partes do edifício. Se eu tenho um lugar com muita chuva, um piso que vai permanecer em local externo, se eu tenho incidência forte de granizo, granizo hoje em dia não é mais aquela pedrinha pequena, eu falo que é quase um ovo de galinha, né? E a norma vai ter até mesmo, tem lá o requisito de resistência à ação de granizo em telhas, por exemplo, né? A telha tem que ter uma resistência determinada a isso, né? Então, se eu tenho um lugar com essas condições, eu tenho que avaliar o que isso pode causar.
Variações de temperatura, né? Nós temos uma amplitude térmica muito grande, muitas vezes, que uma fachada, um revestimento de fachada pode precisar resistir a uma amplitude muito grande. A gente tem mudanças, às vezes, num mesmo dia de 10, 12, 14 graus, né? Como é que esse revestimento vai resistir a isso ou outras coisas, né? Tipo de solo, isso aqui é a terra roxa lá do norte do Paraná, minha terra, eu sou de Londrina, no Paraná, e lá tem terra roxa, tanto é que quem nasce lá é conhecido como pé vermelho, né? Essa terra roxa faz um rejunte e fica branco por uma semana, no máximo, né? Ela é agressiva a certos acabamentos, então eu tenho que considerar isso como uma condição de exposição também. Então, tudo aquilo que pode afetar a durabilidade, a gente tem que considerar para poder especificar corretamente. Os agentes poluentes, né? A gente tem hoje regiões da cidade onde uma fachada fica preta em pouco tempo. Como é que eu vou ter revestimentos também mais resistentes a isso? A questão da chuva ácida, que já é presente nas grandes cidades, que é o enxofre presente na chuva. Esse enxofre vem do quê? Dos automóveis, né? E esse enxofre é corrosivo. Se eu usar, por exemplo, um mármore travertino num piso externo, numa chuva ácida, ele é corroído. Todos os materiais calcários são afetados pelo dióxido de enxofre, né? Então, isso tudo é durabilidade. O que a norma fala para implantação e entorno é um conjunto de cuidados que a gente tem que ter, verificando se, na hora de implantar um empreendimento, eu tenho deslizamento, enchente, erosão, vibrações. Eu já peguei 3 empreendimentos em São Paulo que estão próximos de via férrea, então tem que se estudar se as vibrações são significativas para o empreendimento, né? A questão das camadas e daquilo que está na vizinhança, né, das fundações e contenções de vizinhanças. Então, eu tenho que olhar, por exemplo, enchente e alagamento faz parte da nossa vida nas cidades hoje em dia, e não é só São Paulo. Eu peguei uma foto ali na frente, que é de São José. Olha, isso aqui é São José, né? Então, enchente e alagamento está na nossa vida hoje. Lá em São Paulo, a gente tem ali, olha, área sujeita a alagamento. A prefeitura diz assim, bom, como eu não consigo resolver, pelo menos eu aviso. Se você estiver ali, começou a chover, se joga na capoeira, porque é uma área sujeita a alagamento, né? Mas isso, se a gente está implantando um empreendimento e já existe previamente, né, enchente, eu tenho que pensar como é que eu vou proteger a entrada de água nesse empreendimento. Eu tenho que ter uma cota mais alta, posso ter muros que tenham contenção disso tudo, né? Vocês veem aquela foto lá do lado direito, é o meu bairro, o bairro onde eu moro, no início desse ano, que eu não conseguia voltar para casa, era carro boiando na rua, né? No dia seguinte, os subsolos dos prédios todos bombeando água. Então, a norma diz o seguinte, se eu tenho essa condição, eu tenho que pensar em como mitigar esse risco, né? Quando a gente vai desenvolver o projeto, a gente tem aquilo que eu tenho que cuidar na implantação, né? Tem requisitos dentro da norma que são para implantação, por exemplo, distância entre edifícios, rota de fuga, o desempenho lumínico, a iluminação natural. Eu tenho que olhar o que eu tenho no entorno, se eu tenho muitos edifícios sombreando, né? O próprio desempenho térmico, eu tenho que olhar orientação solar, pé direito, são coisas, acessibilidade, são coisas que estão lá na norma, que é da concepção geral do empreendimento, que eu tenho que lidar com isso, né? A iluminação natural, por exemplo, dependendo de como eu tenho o entorno, de como eu vou ter as aberturas, tudo isso vai determinar a minha disponibilidade de luz natural para atender o requisito que está lá, né? E quando eu entro nas especificações das partes, né, eu tenho que seguir uma série de requisitos para especificar cada uma dessas partes. Então, eu vou trabalhar na fachada. Hoje, nós temos fachadas de tudo quanto é jeito, né? Fachada muito envidraçada, fachada com cor escura, né? Fachada que usa elementos ali que do lado da Ponte Estaiada, é um empreendimento de interesse social em São Paulo,
o Jardim Edite, que tem ali a área de serviço com telas em vez de alvenaria. Mas eu tenho que ter uma resistência mecânica para essas telas, né? Senão alguém encosta ali e desaba, né? Então, tudo isso eu tenho que considerar na especificação de uma fachada. Eu tenho que seguir um passo a passo. Então, eu costumo dizer assim, a primeira coisa que eu tenho que avaliar para especificar a fachada, o desempenho térmico. Se eu tiver trabalhando com uma fachada opaca, que não tem essa área de envidraçamento, como vocês veem essa fachada aqui do lado esquerdo, eu vou trabalhar com o chamado critério simplificado da norma, que é verificar se a composição dessa fachada tem a transmitância térmica e a capacidade térmica que devem ter para a zona bioclimática, né? A transmitância, o que é? É o fluxo de calor que passa, né? Calor ou frio. Então, é quanto eu consigo isolar para que aquilo que está lá fora não venha para dentro, né? Então, ou perder o calor de dentro para fora. Então, se eu tiver uma composição de alvenaria mais revestimentos, ou seja, qualquer outro sistema que eu utilizar, que atenda aos requisitos mínimos, eu estou regulando essa troca de calor. A capacidade térmica, ela mede como é que esta parede vai reagir nas variações térmicas. Então, ela é assim, é quanto de energia eu preciso para elevar de 1 grau 1 metro quadrado de parede, né? E eu tenho que ter um mínimo, porque se qualquer pouquinho de energia eu já elevo a temperatura dessa parede, significa que eu vou ter problemas na hora que tiver as variações térmicas, né? Então, se eu tiver esse critério simplificado, vejam, a pior situação é quando eu estou na zona de frio, que é 1 e 2, porque eu tenho que atender ali 2,5 watts por metro quadrado Kelvin. Quando eu tenho que atender isso, independentemente da cor da fachada, o cálculo que eu faço com as propriedades térmicas do bloco, dos revestimentos, da espessura, tem que dar menor ou igual a 2,5. Já quando eu estou numa zona 3, como é o caso de vocês, se eu usar uma cor clara, o que é uma cor clara? É uma cor que tem uma absortância à radiação solar menor ou igual a 0,6, né? 60%, pelo menos de 60% daquilo que incide de radiação solar é absorvido. Essa cor clara me permite que essa transmitância seja maior. Por quê? Porque uma parte desse calor vai ser refletido, né? E quando eu tenho uma cor escura, eu não posso passar dos 2,5 também. Então, vejam, isto é uma decisão de projeto. Eu tenho um cliente amigo que fala, eu já resolvi isso, já proibi meus arquitetos de usar cor escura, né? Então, ou é isso, ou eu vou usar sempre cor clara, ou eu tenho que buscar uma solução de espessura de fachada que vai dar os 2,5, que às vezes vai me levar para uma fachada de 19, por exemplo, né? De bloco de 19, por exemplo. Bom, mas isso, e a capacidade térmica tem que ser no mínimo 130, né? Aqui a unidade é watts por metro quadrado Kelvin, aqui é quilojoules, porque nós estamos falando de quantidade de energia. E começa no 130, porque eu tenho que ter uma possibilidade de menos energia para mudar essa condição da fachada. E aí, nas zonas até 7, é 130. Às vezes, eu atinjo a transmitância térmica e não atinjo 130. Então, eu tenho que aumentar um pouco a espessura de revestimento, né? Às vezes, eu aumentando um pouco a espessura de revestimento, eu consigo chegar no 130. Mas aí a norma diz o seguinte, se sua fachada não passa nisso e você não quer mudar a sua fachada, você pode fazer a simulação térmica, porque pode ser que, apesar da fachada não passar neste critério, a simulação térmica considera outras formas de melhoria da condição térmica, que é as aberturas, ventilação, se eu tenho sombreamento nas janelas para inibir o calor do sol, né? Então, eu posso... E a simulação térmica ela é o método mais preciso da gente identificar
as temperaturas reais que eu vou ter dentro dos ambientes, né? Então, se eu não quiser mudar, eu vou para isso. Quando os sistemas de fachada não possuem as características de propriedades térmicas para atender o método simplificado, a gente tem que ir direto para a simulação. Então, se eu estou usando uma fachada muito envidraçada, não adianta fazer o simples, o simplificado, porque o vidro tem uma transmitância térmica muito elevada, né? Ele não vai atender aqueles mínimos. Então, se a minha fachada tem a maior parte dela envidraçada, tem que ir direto para a simulação térmica, que vai me dizer o quê? Vai me dizer se esse vidro que eu estou usando é adequado ou não para ter a temperatura interna que a gente precisa ter, né? O sistema parede de concreto também, pelas propriedades térmicas do concreto, quando a gente faz o cálculo, ele passa vai dar 4,4, 4,2. Então, eu não posso atender pelo simplificado, pela transmitância, eu tenho que fazer a simulação. O steel frame, a mesma coisa, né? Então, alguns sistemas construtivos eu tenho que ir direto para a simulação, eu não posso atender com o método simplificado, e aí a gente tem critérios de temperaturas que a simulação tem que ter. Mas a gente tem que tomar o seguinte cuidado, a simulação é individual, de cada empreendimento, né? Ela tem que ser uma ferramenta de projeto de cada empreendimento, e tem que ser feito lá atrás, né? Antes de eu aprovar em prefeitura, quando ainda dá tempo de modificar alguma coisa. Essa mesma fachada, para eu resolvê-la adequadamente, eu ainda preciso atender à resistência ao fogo dela, que é dada pela norma de desempenho e pela legislação de Corpo de Bombeiros, né? Que aqui no Estado de São Paulo, a legislação, a IT número 8, diz assim: a fachada tem que ter o mesmo tempo de resistência ao fogo da estrutura. E esse tempo é dado pelo tipo de uso do edifício e pela altura. Então, se eu tiver uma altura acima de 30 metros, eu já tenho que ter um tempo de 120 minutos de resistência ao fogo, né? A resistência ao fogo, o Tauil vai mostrar direitinho os dados dos blocos da alvenaria de blocos de concreto, mas ela é medida em fornos dessa natureza. O forno vertical para as paredes e o forno horizontal para forros e coberturas. Ali vocês veem aquele resíduo todo ali, é o forro que estava ali, que foi ensaiado, né? Isso são os fornos lá da Universidade da Unicinos, no Rio Grande do Sul. Ele está ligado porque eu pedi para ligar para fazer a foto. Mas só quando liga já gasta um gás violento. Qualquer ligadinha aí já gasta um gás violento, né? Porque a gente tem que colocar uma amostra da parede aí, tem um método de ensaio que está baseado em ela manter, nesse tempo, a integridade dela, não passar gases de um lado para o outro e não aumentar a temperatura do outro lado não exposto ao fogo acima de um determinado valor. Para isso, se ela mantiver tudo isso, é que ela vai ter o tempo que a gente precisa, nesse caso, 120 minutos, né? A norma define aí aonde a gente tem que ter, quais paredes a gente tem que ter esse tempo requerido de resistência ao fogo, e aí eu tenho que ir lá, né, no manual de desempenho da Bloco Brasil, usando bloco de concreto, e buscar qual é a parede, com que configuração que dá isso, que o Tauil vai mostrar depois, né? Mas, para especificar, eu tenho que chegar nisso, eu tenho que ir lá e ver qual é a parede que deu este resultado que eu preciso para o meu projeto, né? Resolvendo essa configuração toda em função, aí eu estou compatibilizando térmico e incêndio, né? E aí aquela que deu a maior espessura, é o que eu vou adotar. Eu tenho que compatibilizar esses dois requisitos. Aí eu tenho que olhar se aquilo atende os outros requisitos, né? Desempenho estrutural, que o Tauil vai mostrar os resultados também, né? A questão de deformações com a estrutura, impacto de automóveis, quando necessário, né? Então, eu vou buscar lá os dados de desempenho estrutural e vou ver se aquela parede que eu tenho atende, né? Se ela for superior àquilo que está ali, em termos de espessuras, ela vai atender, e vou ter que ver
cargas suspensas, para que serve? Né? Justamente para tudo isso que o cliente coloca como cargas suspensas. Né? Armários, tudo isso é o ensaio de rede, é o ensaio de cargas suspensas. Né? E vou ter que ver se eu tenho alguma situação que envolve esse requisito aqui da norma, que ele está na parte 5 de coberturas, que diz o seguinte: quando eu tenho acesso de veículos, eu tenho que ter um guarda-corpo que aguente, no mínimo, 25 quilonewtons. Então, isso acontece quando eu estou em alguma parte da edificação que tem acesso. Esses 25 quilonewtons é coisa para caramba. Né? Isso acontece muito quando a gente tem edifício garagem ou sobressolo, por exemplo, né? Que eu vou ter acesso de automóveis chegando ali naquela vedação da fachada. Né? Se a gente usar uma alvenaria comum de vedação, vai acontecer isso aqui. E antes que alguém diga, isto não é motorista do sexo feminino, porque eu investiguei todas as reportagens, porque, quando eu apresentava da primeira vez, todo mundo dizia assim, isso era uma mulher dirigindo. Não, todas eram do sexo masculino. Quando a gente usa a alvenaria de vedação comum, ela não tem resistência mecânica para segurar o impacto de um automóvel. Então, acidentes como esse aqui acontecem mais do que a gente imagina. Né? Eu já tenho uma coleção lá. Até o pessoal me manda, às vezes, não sai em lugar nenhum, mas me manda fotinho de alguma coisa que aconteceu. Né? Então, nas situações de sobressolos, né, a gente vai ter que buscar uma solução. Vejam, aqui mais 2 casos. Né? A gente vai ter que buscar uma solução. Isso aqui, para mim, foi um dos maiores absurdos que eu já vi. Né? Isso era no aeroporto de Viracopos, que se adotou um guarda-corpo de vidro numa situação que estava sujeita a impacto de automóvel, e essas 2 moças morreram. Morreram porque caiu lá de cima. Né? Elas estavam chegando cedinho no aeroporto, perderam o controle do carro, bateram ali, o carro caiu. Né? Elas não teriam morrido se isso fosse resistente ao impacto de um automóvel. Aqui não podia ter um guarda-corpo de vidro jamais, se tem carro passando. Tinha que ser um verdadeiro guarda-reio. Né? Elas não poderiam ter se machucado com o impacto, mas certamente porque elas só morreram porque caíram lá de cima. Eu escrevi para a Infraero. O diretor da Infraero me respondeu assim: não, isso é uma concessão, nós não temos nada a ver com isso. Né? Quer dizer, então, a Infraero serve para quê? Ela não gerencia a obra, ela não tem engenharia para gerenciar os projetos, para acompanhar minimamente os projetos de aeroportos. Né? E a gente tem muitas situações assim, porque o pessoal não tem noção disso. Né? Por exemplo, aqui eu tenho o automóvel chegando muito perto da fachada. Aquele meio-fio ali não segura um automóvel que perdeu o controle de um câmbio engatado, uma marcha engatada errado. E aí eu entro dentro da fachada. Né? E o que segura isso? Nem a alvenaria estrutural segura. Né? A gente precisa, hoje, a gente tem uma recomendação feita pela ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, de que, quando a gente tem essas situações, a gente tem que ter uma viga invertida, né? Pelo menos a 50 centímetros do piso, a viga de concreto invertida, porque aí eu vou ter condições de segurar qualquer coisa. Teve um cliente meu que falou assim: mas eu também tenho que cuidar de motorista que não sabe dirigir? Eu digo, bom, então vamos pedir para o DENIT tirar todos os guarda-reios de ponte, viaduto, estrada, porque também não precisa, porque com esse raciocínio a gente também não precisa disso. Né? Então, assim, não é que eu tenho que cuidar, é que essa possibilidade de um acidente assim existe de fato. Né? E tem sido mais comum do que a gente imagina. A norma tem os requisitos lá de segurança no uso e operação, e, para a fachada especificamente, a gente tem um que diz o seguinte: tem que ser previsto no projeto e na execução formas de minimizar o risco de dessolidarização de partes da fachada. Né? Então, eu tenho que cuidar para que não ocorram coisas desse tipo. Né? A gente está tendo muito problema com revestimento cerâmico, descolando no Brasil inteiro. Isso pode matar uma pessoa se cair de uma certa altura. Isso que a gente vê aqui, falta de aderência entre uma peça estrutural de concreto e argamassa, também tem sido muito comum.
né? Aquele caso ali embaixo, uma viga que vocês veem, não tem aderência nenhuma, e aquilo matou uma criança de 1 ano e meio, isso foi numa creche em São Paulo, na região do ABC. Então, assim, quando a norma fala isso, o que eu preciso ter? Eu preciso ter controle tecnológico sobre tudo isso, eu preciso garantir aderência. Na prática, como isso vai funcionar? Se isso acontecer, vai uma perícia lá e vai dizer assim, o que você fez para minimizar o risco de acontecer isso? Me mostre o seu controle tecnológico, a aderência, tudo isso, né? Então, eu tenho que cuidar de ter as condições que vão atender a esse requisito. Além desses requisitos que eu mostrei, uma fachada tem que atender reação ao fogo, que seriam os revestimentos, segurança no uso e operação, estanqueidade, o acústico de fachada e durabilidade. Então, olhando cada um deles. Reação ao fogo é para não acontecer isso aqui que aconteceu em Londres, né? Em 2017, essa torre em Londres teve um incêndio que começou no 4º pavimento. Esse é um edifício de interesse social, construído na década de 70, mas passou por um retrofit que utilizou na fachada revestimentos ACM, né, de alumínio, com um miolo que não podia ser usado em edifícios altos. Um miolo sem aditivo retardante de chamas, né, e altamente propagante. Então, o que aconteceu? O incêndio começou à 00h54 no 4º andar, saiu pela janela, encontrou esse revestimento, encontrou esse material e, às 1h15 da manhã, ele já estava no 17º pavimento. A propagação é muito rápida, né? Morreram 72 pessoas aqui, né? Esse material é o que a gente usa no Brasil, né? Porque todo mundo diz, é mais barato. Sim, o outro, que tem o aditivo retardante de chama, ou que tem o núcleo mineral que não propaga, é mais caro. E aí todo mundo adota o mais baratinho, inclusive lá, né? E 72 pessoas morreram aqui, né? Na estanqueidade, a gente tem que olhar que a estanqueidade tem que ser a estanqueidade em função da região de vento onde a gente está, e aí nós temos a norma brasileira 6123. Essa norma está em revisão também, e ela define as zonas de vento no Brasil em função da velocidade máxima. O Estado de São Paulo tem um miolinho lá no meio, tenebroso, né? Mas vocês escaparam do miolinho tenebroso. São José está ali na região que ainda não é tão tenebrosa, que é a região 3. Né? A tenebrosa nós vamos a semana que vem, que é Campinas. Campinas está na região tenebrosa, né? Que é aquela mais escura ali do meio. O que significa isso? É a pior região de vento do país, é onde as velocidades de vento são mais elevadas no país. É o caso do Rio Grande do Sul também, que vocês viram aquilo lá que aconteceu. Bom, mas eu tenho que dimensionar as coisas para aquela condição de vento. E aí eu tenho os ensaios, que são as pressões de vento sobre a vedação em si e sobre a esquadria, com a norma de esquadrias, né? Que são aquelas câmeras ali, que lá em São Paulo a gente tem o ITEC, que tem câmeras grandes para fazer ensaios de esquadrias maiores, e ela ainda pede que a gente tenha detalhamento de projeto para garantir essa estanqueidade. Essas câmeras que vocês veem aí são para os ensaios das esquadrias. Então, quando eu compro a esquadria, o fabricante tem que ter ensaiado aí, para a condição de vento da região em que eu estou. A esquadria que eu uso lá em Campinas não pode ser a mesma que usa aqui em São José. Não pode. Por quê? Porque a condição de vento de Campinas é bem superior à que a gente tem aqui, né? Eu espero que a semana que vem lá eles me digam que não tem esse problema aqui, né? Então, assim, esse requisito da estanqueidade vai ter que ser garantido cuidando, né, desses dois lados. Quando a gente tem lá o enquadramento da questão acústica, né, do ruído de entorno, meu empreendimento está em classe 1, 2 ou 3, eu tenho aquele valor lá
de isolamento que o conjunto da fachada mais esquadria tem que proporcionar, né? Então, a norma diz assim, olha, se você está em classe 2 de ruído, o conjunto da parede mais a esquadria de dormitório tem que isolar, no mínimo, 25 decibéis. Bom, mas eu tenho que comprar a esquadria, e é a esquadria o mais determinante, porque a fachada aqui, a parede, não vai ser a determinante. Para comprar a esquadria, eu tenho um valor de laboratório, né, que o Tauil vai mostrar, das paredes, né, eu tenho que dizer para o fabricante de esquadria quanto que a esquadria tem que isolar. E aí eu tenho um cálculo que precisa ser feito a partir do que eu conheço do projeto, né? Ou eu tenho que esperar ficar pronto e ir lá medir. Mas eu não posso esperar ficar pronto e ir lá medir, chegar lá, não deu, eu faço o quê? Né? Me atiro no chão? Não dá. Então, eu preciso ter meios de estimar, né, quanto eu vou precisar para que o fabricante de esquadria possa ensaiar em laboratório e me dizer que aquela esquadria tem isso. Quanto maior o vão, mais responsável por esse isolamento é a esquadria. Então, quando a gente está tomando decisão de projeto, de ter vãos grandes, a gente tem que lembrar que o vão grande ele pode proporcionar mais iluminação, mais ventilação, mas eu tenho que ter um equilíbrio com a questão acústica. Porque, na hora que eu for comprar essa esquadria maior, que tenha que ter um determinado isolamento acústico, ela vai custar mais caro, porque não tenho parede contribuindo aqui, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, eu tenho um estúdio hoje em dia muito comum lá em São Paulo, onde essa porta inteira ela é sala e dormitório ao mesmo tempo. Então, ela tem que ter um isolamento acústico de dormitório, né? E esse empreendimento, especificamente, não foi fácil, porque ele está num lugar classe 3 de ruído, né? Então, quanto maior o vão, mais a esquadria será responsável. Tem toda uma calculeira, né? É uma formulinha ali simpática, com logaritmo, que normalmente eu falo para darem para o estagiário que fez cálculo 2 por último, porque tem que isolar aquele R que está ali no círculo vermelho. Né? Eu tenho que isolar aquilo ali nessa fórmula para saber quanto é o índice de isolação sonora que a esquadria precisa ter. E se leva em conta aí as áreas, o tamanho dos ambientes, né, para saber como é que o som vai andar por aí. Hoje já temos algumas formas de fazer isso mais expeditamente. Isso aqui está num Excel automatizado lá no site do Ministério das Cidades. A gente joga os valores do tamanho dos ambientes e vai chegar com o isolamento que a esquadria precisa proporcionar, se ela tiver na classe de ruído 1, 2 ou 3, e é com este valor que eu vou comprar a esquadria. E aí o fabricante de esquadria ele tem que ter feito o ensaio, tem que me dizer, né, que ele fez o ensaio em laboratório com aquele valor. Os fabricantes de esquadrias, eles já fizeram uma adaptação da norma deles para essa norma de desempenho e fizeram, então, essa classificação que define classes de esquadrias em termos de capacidade de isolação acústica, onde a melhor, digamos assim, é a classe A, que isola pelo menos 30 decibéis. Né? Então, mas eu preciso, para comprar numa classe dessa, eu preciso saber quanto que no meu empreendimento é necessário. Essa fachada ainda precisa de durabilidade, né, que a norma define como a vida útil de projeto. À medida que vai passando o tempo, vai caindo o desempenho, e a vida útil é o tempo em que ainda existe desempenho adequado. Né? Se eu faço manutenção, eu posso até estender esse tempo, mas a vida útil pressupõe que exista manutenção. E aí, para cada sistema, a norma dá os mínimos. Hoje, como é que a gente atende esse mínimo, por exemplo, para uma fachada de 40 anos? Não significa que tudo que está na fachada tem que ter 40 anos, mas eu tenho que ter o sistema fachada como um todo. Hoje, a norma diz que a gente precisa atender, para chegar nesses valores,
a gente precisa atender todas as normas de projeto, de especificação de materiais. Então, se eu comprar um bloco fora de norma, esse bloco pode ter uma característica que vai comprometer a vida útil por ele estar fora da norma dele, né? Ele pode gerar um encurtamento da vida útil por isso. E que eu tenha, né, uma condição de especificação adequada a partir das condições de exposição, né? Se eu colocar, como eu falei, um piso cerâmico nessa sala, que não tem a resistência à abrasão que precisa para esse volume de pessoas, a vida útil do sistema de piso pode ser encurtada porque eu não soube colocar o produto correto no lugar correto, né? Então, eu preciso desse conjunto de coisas para aquela vida útil. E, além disso, a vida útil de projeto, ela depende também da execução, né? Se eu pegar aqui o sistema de piso como exemplo, eu tenho que seguir todas essas normas da argamassa colante, do rejuntamento e ainda a norma de execução para ter uma vida útil de projeto adequada, né? Porque vida útil de projeto não é só o projeto, é a execução também, é o potencial de vida útil que eu tenho quando esse empreendimento está 0 quilômetro, né? E, para isso, eu tive o projeto, os materiais, componentes e a execução. Eu posso ter feito alguma coisa na execução que foi inadequada do ponto de vista de durabilidade. Por exemplo, se eu não controlei o cobrimento de armadura adequadamente, isso vai fazer com que haja um potencial de corrosão de armadura, né? Então, a execução tem um papel forte. Existe uma diferença entre vida útil e prazo de garantia, né? E o mercado, muitas vezes, não entende. Então, falando um pouquinho a vida útil de projeto, efetiva e prazo de garantia. Quando eu tenho esse Jaguar, ele tem uma vida útil de projeto maior do que o Ford Ka. Isso é uma das razões pelas quais ele custa mais caro, né? E por que isso? Porque ele tem peças mais robustas, ele tem um projeto mais robusto, um dimensionamento mais robusto, né? Mas, se eu perguntar assim, e a vida útil efetiva entre os dois? O Jaguar continua sendo de vida útil efetiva maior? Não necessariamente, né? Se o usuário do Jaguar for um descuidado, que não cuida do carro, não leva para fazer manutenção, enfrenta tudo quanto é buraco, ele pode fazer com que a vida útil seja mais curta do que a do Ford Ka, se o usuário do Ford Ka for cuidadoso, né? Agora, o prazo de garantia que a Jaguar e a Ford dão para esses dois automóveis pode ser invertido. A Ford, por exemplo, pode dar um prazo de garantia muito maior do que a Jaguar. Por quê? Porque o prazo de garantia só depende da confiança que o fabricante tem nos seus processos, né? A confiança de que nenhuma besteira vai acontecer que custe muito caro e ele tenha que corrigir, né? Então, o prazo de garantia não depende do desempenho ser mantido, né? E eu posso ter uma Ford, por exemplo, com uma grande confiança no seu processo como um todo e dar um prazo de garantia maior. Nós não temos na construção civil, pelo menos que eu saiba, nenhuma construtora que deu prazo de garantia estendido até agora. Aqui em São José tem alguém que deu prazo de garantia estendido? Por que a gente não faz isso? Porque a nossa cadeia é muito grande, né? E a gente não tem essa segurança toda de dizer, vou dar 10 anos de garantia na fachada desse prédio, né? Porque isso não depende dessa confiança. Então, isso pode se inverter. Só passando rapidamente, as paredes internas vão ter os mesmos requisitos, porém, né, a gente tem que escolher as adequadas para as condições. Então, numa parede que separa 2 unidades, por exemplo, eu tenho desempenho acústico, mas eu tenho também resistência ao fogo de 60 minutos, que eu tenho que atender. Eu tenho que buscar uma configuração de parede para esses 60 minutos. Os materiais que eu uso em revestimentos internos, por exemplo, de áreas decoradas, todos têm que seguir determinadas classes de reação ao fogo. E hoje a gente tem materiais no mercado que muitas vezes não atendem, então, não só de piso quanto de parede, né? Eu fui na feira revestir esse ano, tinha lá um revestimento de
poliuretano reciclado para a parede. Isto é o pior dos mundos, né? Ah, mas é reciclado, é sustentável. Sim, mas é poliuretano sem aditivo retardante de chama. Isso é Boate Kiss, em Santa Maria, né? Que, além de ser altamente propagante, gera um gás que mata em segundos, né? Então, nós temos materiais no mercado que não estão adequados e a gente tem que ficar atento. O cimentício, cerâmica, pedra, vidro, tudo isso é reconhecidamente incombustível, material inorgânico. Das exigências que a gente tem de acústica em todas as paredes internas, né, a pior delas é aquela que separa uma unidade de outra quando tem dormitório. E eu vou ter que buscar, então, uma solução para isso. Esse valor que está aí, mínimo 45, não é para eu não ouvir nada do meu vizinho. Eu vou ouvir, mas vou ouvir atenuado e sem entender o que está acontecendo. Porque, se eu ouço e ainda entendo, aí eu não consigo dormir, né? Na Europa, esses valores são mais altos porque eles querem privacidade total, né? E querem realmente ter um outro nível. Nós não estamos lá ainda. Tem uma série de cuidados que eu tenho que ter na concepção do projeto, né? Se eu vou ter um dormitório, por exemplo, fazendo divisa com um elevador, né? O elevador, hoje em dia, já é muito mais silencioso do que era no passado, mas, ainda assim, eu tenho um ruído, né? Eu tenho que procurar evitar isso ou vou buscar uma solução. Eu tenho... Deixa eu ver se eu tenho esse caso aqui. Não, mas eu tenho um outro caso. Ali, naquilo que está descrito ali, é caso que eu peguei da internet, que é uma das piores reclamações. É cozinha de um apartamento dividindo com dormitório de outro apartamento. É uma reclamação atrás da outra. Se eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter consciência de que essa parede é uma parede que eu tenho que solucionar, porque esse barulho do cara que chega às 11 horas da noite para cozinhar, né, acorda o outro que está na cabeceira. Então, isso tem muita reclamação, como vocês veem ali, né? Olha lá a resposta na internet. Lamentavelmente, a culpa é da construtora, né? E isso ocorre muito, que não se preocupa com a acústica. Então, essa é a resposta para o usuário. Os edifícios estúdio, né, muitas vezes, têm uma proximidade entre uma unidade e outra. Então, se tem essa proximidade, eu tenho que ter uma porta com desempenho acústico melhor, porque, senão, um espirra, o outro acorda, né? E, por mais que não seja um hotel, mas eu tenho que buscar um isolamento. Nós temos, hoje, várias soluções. Os fabricantes estão procurando desenvolver produtos específicos. A gente tem soluções com preenchimento. Então, para cada requisito, para a sua ordem de grandeza, a gente vai ter que buscar a solução. Essa exigência da norma é em campo, e eu também tenho que fazer uma adaptação aí entre o ensaio que o fabricante fez no laboratório e o resultado que eu preciso em campo. Teoricamente, eu tenho que ter um cálculo aí pela norma ISO que define como é que eu calculo essa adaptação do que eu tenho em laboratório para o que eu tenho em campo. Influi aí o volume do ambiente, influi os materiais de revestimentos, influi o controle da execução, né, para garantir que não haja frestas, para aí eu chegar no resultado de campo, né? Por exemplo, o preenchimento de juntas na alvenaria é essencial para eu ter um bom desempenho acústico, porque, senão, passa o som aí pelas juntas, né? Quando eu tenho porta e parede, que a norma diz que esse conjunto, porta e parede, tem que atender no mínimo 40 decibéis, eu tenho que ir lá para os fabricantes de porta com a classificação que eles fizeram, mais ou menos como o pessoal de esquadrias. Geralmente, a gente está atendendo no mercado as obras comuns com aquela classe 1 de porta, que é porta isolando de 20 a 24 dBs. Né? O que era antigamente? A gente mediu em portas comuns que se utilizava, em média, não chegava a 14. Né? Então, a gente teve que fazer um upgrade dessas portinhas de entrada aí também, né? E a gente tem que dar orientações aos usuários, né? Tem que dar restrições de uso, conservação, substituição, né? O usuário vem lá e coloca um ofurô de não sei quantos litros para uma sacada que não foi projetada para isso, né? Tudo isso vai afetar a vida útil, vai afetar o desempenho se ele
não seguir aquilo que a gente disse, né? E o desempenho, então, depende também do usuário. Bom, eu espero que possa ter dado uma visão prática para vocês, aí focada nas vedações, né? E depois fico à disposição quando a gente for ter os debates. Obrigada.